Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Dá mais um tempinho para vocês entrarem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Pai Rico e o Pai Pobre. Vamos para o capítulo 2. Espero que vocês tenham acompanhado. Se vocês não conseguiram acompanhar a live do primeiro capítulo, tá gravado lá no canal do YouTube. Eu espero que vocês aproveitem bastante. O capítulo 1, de forma enriquecedora, mostrou a diferença, mostrou o conceito do livro, o que ele diferencia, o que é o pai rico, o que é o pai pobre, por que ele fala que ele tem dois pais. Na verdade, o pai pobre é o pai biológico dele, o pai rico é o pai de um amigo dele que ele considera-se rico, porque na mesma época que os dois trabalhavam e tinham visões diferentes, um se tornou o homem mais rico do Havaí e faleceu deixando fortunas e riquezas, enquanto o outro trabalhou num emprego mediano a vida toda e no final da vida acabou deixando dívidas para a família e para os filhos. O capítulo 2 do livro, ele traz um tema impactante, que é da seguinte forma: os ricos não trabalham pelo dinheiro. E aí a gente vai discordar sobre esse tema hoje e entender o porquê que Robert Kiyosaki deixa essa nuance pra gente com esse título já assustador. Se eu não vou trabalhar pelo dinheiro, eu vou trabalhar pelo quê? Então, que tipo de pensamento que a gente está tendo? Um pensamento rico ou um pensamento pobre? Na verdade, a gente tem sempre que lembrar que não estamos falando de valores monetários, estamos falando de mentalidade. E a mentalidade pobre, ela vai, ao longo do tempo, te tornar mediano e aceitar algumas coisas que não vão deixar você evoluir na vida, tanto financeiramente, quanto na carreira, quanto em outros aspectos. O começo do capítulo 2, ele traz uma lição que ele começa assim, fantástico. Eu vou ler um pedacinho para vocês só para a gente refletir. Pai, como é que a gente fica rico? Ele perguntando. Meu pai largou o jornal. Por que você quer ficar rico, filho? Nisso ele tinha 9 anos apenas. Porque a mãe do Jimmy chegou hoje num Cadillac novo e eles iam passar o fim de semana na praia. Ele chamou 3 amiguinhos, mas o Mike e eu não fomos convidados. Eles disseram que não chamavam a gente porque éramos garotos pobres. E aí começa a lição do capítulo. Por quê? Em alguma determinada situação na escola, um dos amiguinhos falou para eles que eles não iam levar no passeio com a mãe porque eles eram pobres. E lógico, criança, 9 anos, eles queriam ter ido no passeio também. Então eles foram logo perguntar ao pai o que tinha acontecido, como fazer para ficar rico, para ser incluído nesse meio que os amiguinhos acabaram excluindo eles ali. E depois de um longo diálogo e de o pai explicar que não é bem assim, o pai ficar assustado, que isso não deveria se fazer, quanto mais com crianças, mas a gente sabe que a realidade é diferente, criança não tem travas na língua. Eles começaram algumas lições. E uma das principais lições que a gente tira é a importância da educação financeira. Essas crianças ali com 9 anos, eles começaram a ter lições com o pai, que, como a gente já viu no capítulo passado, é o pai rico. O pai pobre, ele insistia que vocês vão estudar, trabalhar muito, conseguir um emprego estável, principalmente se for em algum órgão público, e seguir adiante. O pai rico não. Ele falava da seguinte forma: vocês vão se capacitar, vocês vão estudar, mas vocês vão fazer o dinheiro trabalhar para vocês. Não existe estabilidade, não existe nada fácil. Então você precisa se desenvolver uma mentalidade mais rica para que isso chegue à sua parte financeira também. Porque quando a gente fala de mentalidade rica ou de mentalidade pobre, não é só de finanças. E aí eles começam com algumas lições. A primeira lição que o pai dá
é a importância da educação financeira. Por quê? Hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso à informação, é muito fácil a gente saber de muitas coisas. A gente pode procurar no Google, tem lives direto no Instagram, entre outros assuntos. Mas, por exemplo, eu hoje não sou médica, acredito que a maioria de vocês também não seja. É basicamente impossível eu conseguir fazer uma cirurgia melhor do que um cirurgião que estudou e que está formado e que tem experiência nisso. E quando a gente fala na parte financeira, é diferente. É a única profissão ou uma das únicas que um leigo ou qualquer pessoa simples consegue fazer diferente, mesmo não tendo formação, mesmo não sendo instruído, mudando ou adequando apenas a sua mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade financeira rica, ela não tem a ver com dinheiro. Nos Estados Unidos, 80% dos milionários, eles chamam de self-made. O que isso quer dizer? Que 80% das pessoas que ficaram milionárias nos Estados Unidos começaram suas riquezas do zero. E a gente tem um caso clichê de um faxineiro que ele trabalhou a vida inteira em um serviço de faxina, em postos de gasolina, e quando faleceu ele deixou milhões para entidades de caridade, para o bairro, para a igreja. Por quê? Porque mesmo sem ter nenhum conhecimento financeiro de fato, sem nunca ter estudado, ele tinha uma mentalidade rica. Ele poupava todo o dinheiro que ele ganhava, ele juntava esse dinheiro, deixava esse dinheiro fazendo o juro composto fazer valer. Por quê? Porque quando a gente fala em finanças, não importa o quanto dinheiro você tenha, se você tem uma mentalidade do pai pobre, vamos dizer assim, você vai acabar gastando todo o dinheiro. Por que a gente tem muitos médicos, advogados, empresários até do Wall Street, né, da famosa Faria Lima em São Paulo, que no final da vida acabam quebrados, que acabam sem nenhum dinheiro? Porque a mentalidade deles, muito embora eles consigam fazer muito dinheiro e ganhar muito dinheiro, a mentalidade deles ainda é escassa e fazem com que eles gastem todo o dinheiro adquirido. Então, o primeiro ponto do capítulo 2 é a educação financeira. Como que a gente faz para ter educação financeira? O primeiro passo: você gasta todo o dinheiro que você recebe? Se a sua resposta for sim, você precisa adequar suas finanças. De repente você pode me falar assim: mas eu ganho muito pouco, eu tenho uma despesa muito alta, não tem como eu guardar. Então precisa fazer um orçamento, ver quais são as reais necessidades e já partir para a busca de uma renda extra, que muitas vezes não é fácil. A gente sabe que em alguns momentos a gente não consegue ter renda extras da forma que a gente precisa, mas a educação financeira ela nos ensina como. Então uma área importante de fazer uma renda extra é a área de vendas. O que você sabe fazer que eu vou querer comprar? Tem muita gente que no trabalho vende doces, vende artesanato, vende serviço como babá, como faxina, como aula de reforço, de matemática, de português. São formas fáceis de você fazer renda extra porque tem sempre alguém procurando. Só que a gente precisa saber uma coisa que a gente é expert para oferecer o melhor serviço. Uma vez que você oferece o melhor serviço, você sempre vai ter indicações e sempre vai seguir conseguindo um pouco mais dessa renda extra. Uma outra forma de adquirir educação financeira é estudar. Não tem como fugir. Então, uma vez que você tem um pensamento de mentalidade rica, mentalidade financeira, de crescimento, você tem que estudar para você desenvolver isso. Porque se você coloca o seu dinheiro debaixo do colchão, isso não tem muito a ver com desenvolvimento. Não vai acontecer como no caso do faxineiro. Os juros compostos, eles precisam trabalhar no seu dinheiro para que eles possam se desenvolver. Então, a educação financeira é fundamental. Livros como esse que a gente está estudando agora, como O Pai Rico e o Pai Pobre, eles trazem para a gente várias lições. No capítulo 1 a gente viu
dois pensamentos distintos, dois homens numa idade praticamente igual, com mentalidade diferente. Um conseguiu enriquecer e o outro, mesmo tendo um emprego estável, tendo uma faculdade renomada, ele não conseguiu. E por quê? Porque está na mentalidade financeira. E não é botar a mão na cabeça, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, que vai ficar rico. Não é. Se você não tiver um plano de ação específico, você não vai conseguir sair do lugar. Porque se até hoje você construiu uma mentalidade pobre, vamos dizer assim, não estamos falando de finanças, estamos falando de desenvolvimento e conhecimento, não é da noite para o dia que você vai tirar essa mentalidade. Você precisa desenvolver ela, precisa fazer com que a educação financeira faça parte do seu dia a dia. Então, voltando, se você não respondeu que consegue juntar alguma parte do seu dinheiro, que não sobra nada, você precisa melhorar a sua educação financeira fazendo um orçamento. No orçamento você vai identificar os seus gastos, você vai ver suas receitas, as suas despesas. Consegue eliminar alguma despesa? Não. Então vamos trabalhar para aumentar a receita. Pode não ser no primeiro momento, pode não ser tão fácil, mas você pergunta para o seu cérebro todas as noites como eu faço para aumentar minha receita. E algum dia você vai conseguir entender uma coisa boa que você faz, que vai conseguir gerar. Nem que seja trocando de emprego, vendendo alguma renda extra, vendendo alguma coisa da sua casa que você não usa mais, roupas, sapatos, fazendo um bazar. Você sempre vai ter uma forma de resolver o seu problema quando você jogar o seu problema como uma pergunta para você procurar. Enquanto você não tem essa pergunta, você não vai procurar, você vai ficar estagnado e estabilizado. O segundo ponto de Robert Kiyosaki no capítulo 2 é a diferenciação entre ativos e passivos. Então, para a gente montar um orçamento, a gente precisa ter claro o que é um ativo e o que é um passivo. E eu vou explicar um pouco do ponto de vista do Robert Kiyosaki e mostrar para vocês que a gente pode ter aprendido algumas coisas de forma equivocada. Por exemplo, hoje eu vou comprar um veículo. Este veículo é um ativo ou este veículo é um passivo? E aí vai depender do ponto de vista que você tem. E vai depender também da sua mentalidade. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma mentalidade pobre, uma mentalidade ainda não desenvolvida, a gente acha que comprar um veículo é adquirir um ativo. Ah, mas o carro é meu. Por que não é um ativo? Porque um carro, ele só traz despesas para você. Primeiro, se você conseguir comprar à vista, é um ponto importante. É um bem que vai estar no seu nome, mas ele ainda continua sendo uma despesa. Porque você tem que arcar com combustível, manutenção, licenciamento, seguro. E isso tudo traz uma despesa para você. Ah, então eu nunca posso ter um carro, porque ele sempre vai ser um passivo? Não, você tem que entender se todos os passivos que o carro traz para você podem ser supridos pelo seu orçamento e estão de acordo com o seu orçamento. Eu já vi várias histórias de pessoas que compraram um veículo de valor aquisitivo um pouco menor do que poderia. Por exemplo, hoje em dia não tem carro mais tão popular, né? Mas vamos colocar um exemplo para arredondar, que podiam ter comprado um veículo de 100 mil reais, um veículo top, de linha, carro zero, mas preferiram o quê? Comprar um veículo um pouco mais barato, pagar à vista, para não ter parcela, e os passivos que foram gerando dali, consegue encaixar no orçamento sem gerar dívidas, sem desfalcar de outro lado. Precisa ter esse conceito bem definido, porque isso, a aquisição de um veículo é um passivo, não é um ativo. Então a gente costuma pensar que todo bem que você adquire é um ativo, e na verdade não é dessa forma 100%. O que é um ativo? Um ativo, no conceito de Robert Kiyosaki, é tudo aquilo que vai gerar valor para você. Eu vou colocar um exemplo que eu gosto bastante.
de um apartamento. Você vai comprar um apartamento. É um ativo ou é um passivo? A gente sabe que um apartamento tem um valor agregado muito alto. Então, se você tem o sonho de morar na casa própria e você não quer esperar, muito embora esse sonho seu faça sentido, que é o sonho da maioria de todos nós, não estou julgando isso, você vai adquirir uma dívida, possivelmente de 30 anos. Se essa dívida estiver dentro do seu orçamento, não vai te trazer nenhum problema. Ao longo da vida, você vai pagando, tem formas de antecipar, que você tira bastante dos juros a cada antecipação que você faz. E o imóvel vai ser seu, ele vai se valorizar sim. Se em algum momento você precisar vender, possivelmente você não vai vender pelo valor que você comprou. Imóvel tem tendência a se valorizar mesmo, mas ele ainda continua sendo um passivo. Colocando como exemplo, se você compra hoje um fundo de investimento imobiliário, os famosos FIIs. Esses fundos de investimento imobiliário você está comprando, não como tijolo do apartamento, um pedaço de uma sala comercial, de um estacionamento, de um shopping, que também tem a ver com imobilizado, tem a ver com tijolo, mas ao invés de estar gerando despesa para você, a longo prazo ou a curto prazo que seja, ela gera rendimento para você. O seu dinheiro está trabalhando ao seu favor. Então, você recebe um dividendo mensalmente, se for obtido receita nesse FII, e você recebe também o aluguel mensalmente desse valor que você tem aplicado. Então, você consegue ver que tem diferença entre o ativo e o passivo? Os dois são imóveis, os dois são tijolos. Um você está investindo para fazer render dinheiro para você todo mês, e isso é considerado um ativo. E o apartamento, que é para você morar, muito embora seja a realização de um sonho e seja que caiba dentro do seu orçamento, que não vai te endividar, ele ainda é um passivo. Porque o ativo, o dinheiro lá do fundo de investimento, tem alguns prazozinhos, alguns são 10 dias, 20 dias, 5 dias, 10 dias, dependendo da modalidade que você comprar, mas é seu. A hora que você quiser resgatar, você pega de volta. O apartamento, se surgir uma emergência ou uma oportunidade de negócio muito boa, você pode conseguir vender ele em 5, 10 dias, mas a realidade é que talvez você não consiga vender ele tão rápido. Então você perde oportunidades de fazer mais dinheiro por ter um passivo ao invés de ter um ativo. Tem uma frase no segundo capítulo que eu queria ler para vocês, que eu achei bastante interessante e que faz sentido com o que a gente está falando aqui. Ele fala da seguinte forma: a vida bate em todos nós. Alguns desistem e outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Eles recebem satisfeito os trancos da vida. Para este, isso quer dizer que precisam e querem aprender alguma coisa. Eles aprendem e prosseguem em frente. A maioria desiste e uns poucos, como você, lutam. E aí ele continua dizendo: se você aprender essa lição, você se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se você não aprender, passará a vida culpando um emprego, um baixo salário, o chefe pelos seus problemas. Passará a sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva os seus problemas de dinheiro. Então, a terceira lição que a gente tem aqui é o que depende de mim para fazer o meu progresso financeiro. Foi uma lição que ele deixou. Ou você aprende que a vida ela vai te cobrar de qualquer forma e você tem que levantar a cabeça e seguir em frente, ou você vai se culpar. Vai culpar o governo, vai culpar seu chefe, vai culpar as autoridades,
sua mãe, seu pai, porque meu pai não me deixou nada, minha mãe não me deixou nada, eu tive que conquistar tudo sozinho, então eu vou realmente seguir da forma com que eu conheço. Então, assim, uma lição forte do capítulo 2 também é que todas as coisas dependem do que você vai achar que você consegue ou não. A responsabilidade de construir uma mentalidade rica, do pai rico, ou uma mentalidade do pai pobre, depende muito de você. Porque se você falar assim, olha, eu não consigo um emprego melhor, eu vou ficar nesse emprego aqui para sempre, você vai ficar. Se você falar assim, eu não consigo juntar nem R$1 por mês, você não vai conseguir. Se você vai mudar essas perguntas e começar a falar, como eu consigo trocar de emprego? O que eu preciso fazer para trocar de emprego? O que eu preciso fazer para conseguir sobrar pelo menos R$1 por mês para eu poder investir? O que eu preciso fazer para sobrar pelo menos R$10 por mês para começar a investir? O que eu preciso fazer para mudar a minha realidade financeira? Eu não quero aceitar o que tem aqui. Eu sei que não muda, eu não vou acordar amanhã com isso transformado. Mas a partir do momento que você começar a se perguntar o que eu preciso fazer, como eu vou fazer, você vai entender que existem respostas que não vão vir do universo, que não vão vir do além, que você mesmo vai construir, porque a sua realidade, seu futuro dependem muito de você. Tem um outro, eu estou olhando aqui, tem uma outra passagem que está no finalzinho do livro, do capítulo 2, que eu queria ler para vocês também, que eu achei bastante interessante, que ele fala assim: aprender de verdade exige energia, paixão e um desejo ardente. A raiva é uma grande parte dessa fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. Estamos fazendo aqui a leitura do capítulo 2 do livro Pai Rico e Pai Pobre. Com que paixão você está empenhado em transformar a sua mentalidade financeira, em aprimorar a sua mentalidade financeira? Você tem a mentalidade do pai rico ou a do pai pobre? Você foi ensinado com a mentalidade do pai rico ou com a mentalidade do pai pobre? Se você tiver paixão, nem que seja movido pela raiva, que ódio de ter que pegar um ônibus lotado todo dia, eu não aguento mais, eu vou me esforçar para morar perto do trabalho, eu vou me esforçar para comprar um carro para mim. Como eu vou mudar essa realidade? Nem que seja o ódio que te mova, mas você precisa de energia para sair do lugar. Pensamentos positivos não movem o mundo, pensamentos positivos não fazem nada acontecer, o que faz acontecer é a ação. O capítulo 2 tem como lição principal a educação financeira, com o tema de que os ricos... Deixa eu voltar aqui. Não trabalham por dinheiro, trabalham por propósito, por mudança. E a educação financeira é a chave desse capítulo. A minha pergunta para vocês é: o capítulo 2, ele traz ali a importância da educação financeira, a importância de diferenciar ativos e passivos. Você consegue identificar o que está fazendo a sua torneira de dinheiro abrir e sair? O que você está tendo como passivo na sua vida, em casa, com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa? O primeiro passo para mudar a mentalidade financeira do pai pobre para o pai rico, para ter uma vida de prosperidade, é pensar como você vai transformar e como você vai colocar a sua energia para que isso aconteça.
Quero deixar essa reflexão para vocês. Quero convidar vocês a ler o capítulo 3. O capítulo 3, ele fala mais detalhadamente sobre a alfabetização financeira. Tá aqui, ó. Para que a alfabetização financeira? Espero que vocês leiam, pra gente vir para a próxima aula já mais inteirado do assunto. Como o primeiro vídeo, esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Se tiverem perguntas, deixem lá nos comentários. E assim, eu sou apaixonada e fascinada pela educação financeira. Quero dividir isso um pouco com vocês. Eu sei que é muito difícil, exige muito tempo, esforço, mas capítulo por capítulo, acredito que você gasta 30 minutos apenas para ler. Vai fazer diferença para a sua vida, para a vida dos seus familiares e para o seu futuro, porque quem vai te agradecer é o seu eu de amanhã. Imagina você daqui a 30 anos com a mentalidade financeira rica, mais próspero, com uma vida mais estável. Imagina e começa a agir hoje para que isso aconteça. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor da importância da educação financeira no desenvolvimento de uma mentalidade rica, baseado no estudo do capítulo 2 do Pai Rico e do Pai Pobre. Desejo uma noite incrível para vocês, gente. É sério. Agradeço de coração e eu sei que a partir de agora vocês começam a ter insights que vai mudar muito a vida de vocês. Isso é muito gratificante para mim. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.